Graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Marcos Borgesi, o pastor Marcos, mais conhecido como discípulo de Cristo. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, sobre mudança, sobre transformação. Eu quero começar com uma história. Eu lembro quando eu era muito pequeno, por 6, 7 anos, e o meu avô e o meu pai chegaram em casa com uma caixa grande e falavam que tinham trago algo muito especial, que era a última tecnologia da época, era um videocassete. E eles pegaram, tiraram da caixa, e eu olhando, acompanhando tudo aquilo. Eles instalaram na televisão. Quando meu avô e meu pai disseram, está pronto. Eu não via nada acontecer, nada mudava, nada de especial. Mas a alegria deles era tão grande, porque eles tinham comprado um videocassete 4 cabeças. Mas o que me chamou a atenção não é o videocassete hoje, mas uma fita VHS. Pode ser que você nem saiba, dependendo da sua idade, você nem saiba o que é isso, por isso... pergunte para o seu tio ou para a sua avó o que é uma fita VHS. Mas eles colocaram uma fita VHS dentro do videocassete e começou a passar um desenho. Isso me marcou muito, porque era o desenho de uma menina e um menino, 2 irmãos, que eles começam a discutir porque o menino pisava nas casinhas, de formiga, e a menina era a protetora dos animais. E ela brigou com o irmão, ficou brava, e ela queria arrumar um jeito de pedir perdão para aquelas formigas. E ela sabia que tinha uma raiz, um tipo de raiz que se ela comesse, ela ia ficar pequenininha e ela ia poder entrar e conversar com as formigas, explicar o que aconteceu e pedir perdão. E ela comeu a raiz e realmente ela ficou bem pequenininha. E ela foi atrás ela entra no mundo dos insetos e ela vai atrás do formigueiro para pedir perdão. Mas as formigas, quando veem ela, capturam ela e levam ela como cativa. E ela vai ter, eles não querem conversa, não querem explicação. E ela vai ter que reconstruir o formigueiro. E naquela história, ela conhece um mosquito, eu não lembro o nome do desenho, eu não lembro o nome da menina. A única coisa que eu lembro é o nome daquele mosquito, bem diferente do mosquito que nós temos hoje. Ele era Quito Mosquito. Ele era atrapalhado, usava óculos, engraçado. Ele acompanhou aquela menina em toda a trajetória. Mas também havia um outro animalzinho muito pequenininho, um animalzinho pequeno, um animalzinho feio, um animalzinho lento que ficava se rastejando, e toda a cena ele estava comendo folhas. Sim, é a lagarta. É um animalzinho pequeno, estranho, feio, que fica se rastejando, e ele era muito lento ao ponto de me irritar, porque ele era muito lento. Ele era muito lento para se locomover, ele era muito lento para falar, para se decidir, e passava o tempo todo comendo. E aquela cena me chamou porque no meio do processo algo muito especial aconteceu. Mesmo eu morando em um sítio, havia muitas lagartas, havia muitos casulos, muitas borboletas. Mas eu nunca tinha visto o processo da mudança e da transformação, onde a lagarta ela entra num casulo e do casulo ela se torna a uma transformação e ela se torna uma borboleta. E isso acontece no desenho, isso marcou a minha infância. Mas o que nós podemos aprender com esta história, para quem busca uma transformação? Primeiro que a situação daquela lagarta era uma situação deplorável. Era um animalzinho pequeno que se rastejava, um animalzinho feio, lento e que só comia. Mas o primeiro princípio que eu gostaria de tirar para nós aqui é que ele comia muito. E se você quer uma mudança, o primeiro princípio que você tem que colocar em prática na sua vida é a alimentação. Nós sabemos que nós somos aquilo que comemos. Você deve se alimentar de uma forma saudável. E principalmente alimentar a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus, ela é alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Por isso, como a lagarta que está num processo de mudança e transformação, e você que deseja um processo de mudança e de transformação, você deve estudar muito, você deve se preparar, você deve adquirir conhecimento, e a palavra diz que a sabedoria vem de Deus. Por isso, leia mais a palavra de Deus, leia os 4 evangelhos, alimente a sua alma, o seu espírito, alimente o seu corpo de uma forma inteligente e saudável. Mas chegou um momento o início desse processo de transformação. Aquela lagarta, ela entra num casulo. E aquele processo, sabe, chega
a trazer uma sensação ruim, porque é um casulo pequeno, é um casulo apertado. Eu fico imaginando a lagarta dentro daquele casulo apertado, escuro, sabe? Provavelmente eu, quando era criança, eu ficava imaginando, puxa, ela deve estar lá dentro com medo do escuro. E o que nós podemos fazer quando isso acontece? O que você pode fazer quando você entra em um casulo? Quando alguém está em um casulo? Eu lembro até hoje a minha avó dizendo, olha Marcos, você não pode colocar a mão. Porque como eu disse, eu vivia em um sítio e tinha muitas lagartas. Havia muitos casulos, havia muitas borboletas, mas eu nunca vi aquele momento mágico, aquele momento místico, aquele mistério, aquele momento da transformação, onde ela sai do casulo. Mas a minha avó sempre falava, Marcos, não coloca a mão, porque se você colocar a mão, estraga. E muitas pessoas que estão neste processo, que estão dentro de um casulo, estão sentindo o aperto, a opressão, estão sentindo as densas trevas. Elas procuram muitas vezes alguém, um amigo, ou até mesmo um pastor, e diz, pastor, ora por mim, coloca as mãos sobre mim, pastor. E eu lembro da minha avó dizendo, Marcos, não coloque a mão na lagarta. Quando você está nesse processo de mudança e transformação, não adianta você querer que os outros te ajudem. Não adianta você querer que alguém coloque as mãos, ainda que seja um cientista, ainda que seja um biólogo, ainda que seja uma pessoa que possui conhecimento espiritual, não permita que ninguém coloque a mão. Porque se colocar a mão, vai gerar um aborto e uma morte. Aquela lagarta que estava num processo de transformação, ela vai morrer. Por isso não permita que ninguém coloque a mão. Saiba o que está acontecendo. Saiba como viver este momento. Saiba aguentar, suportar, vencer o medo. Mas o que faz a lagarta sair daquele lugar e sair como uma borboleta? Primeiro, é porque ela se alimentou. Segundo, é porque há uma força interior. Há uma força, uma perseverança. Juntando o que ela comeu, o alimento saudável, e no nosso caso, a palavra de Deus, mas a nossa força, a nossa perseverança, com a força do Espírito, que sabe transformar vidas, ela vai sair daquele casulo. E nós saímos de uma situação e entramos num processo de transformação e conseguimos algo maior. Pode ser que você esteja nessa situação, com uma lagarta, se rastejando, cabeça baixa, cara feia. Talvez você esteja triste, em uma crise, mas o Senhor não te criou para se rastejar. O Senhor te criou para voar. Eu me lembro, e acredito que você também, das muitas vezes que quando somos crianças e sonhamos que estamos voando. Sabe por que isso? Porque o Senhor nos criou para sermos perfeitos. O Senhor nos criou para voarmos, para conquistarmos grandes coisas. Por isso, desde criança, o nosso coração, ele almeja voar. Muitas vezes eu sonhava que estava voando e os passarinhos do meu lado cantando. Acredito que com você também. Mas você precisa se alimentar da palavra. Você precisa criar uma força interior, uma perseverança. Você precisa ser movido pelo Espírito. Porque é o que você comeu, mas a sua força interior, unida com a força do Espírito Santo, que conhece o homem, que leva o homem ao arrependimento e à mudança, e que transforma o ser humano em uma pessoa melhor, que vai poder te ajudar. Não fique nervoso com as pessoas que não te ajudaram. Não fique nervoso com as pessoas que não colocaram as mãos sobre você. Mas saiba que você está num processo de transformação. Para encerrar, eu queria ler um pequeno texto, bem pequenininho, bem simples. Porque nós não somos uma lagarta. Nós não somos um animal. Nós somos filhos de Deus. Sim, que pecamos e caímos. E estamos em uma vida deplorável. Mas a palavra de Deus fala que nós estamos em uma transformação. Em 1 Coríntios 15, do versículo 51 a 54, fala sobre a transformação. Eis que vos digo um mistério. É mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal
se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que você possa continuar este processo de se alimentar, que você possa ser perseverante, que você possa ser levado pela força do vento do Espírito, que você possa crescer, se alimentar e crescer, se alimentar e crescer, e em um dia, em um piscar de olhos, ser totalmente transformado para a vida eterna. Este é o meu desejo. Te agradeço por você ter me acompanhado até aqui, e nós nos vemos em uma próxima conversa. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.